Imagine uma sociedade inteira caminhando em direção a um precipício sem perceber. Não porque alguém a empurra, mas porque seus olhos estão voltados para telas, para distrações constantes, para um mundo de informações fragmentadas que roubam o foco e adormecem a consciência. Esse é o retrato do nosso tempo. Um surto em massa de distração, um fenômeno que não apenas tira nossa atenção, mas que corrói lentamente nossa capacidade de viver de maneira plena e consciente. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard já alertava: a maior parte dos homens vive de tal forma que se esquece de que está vivendo. Essa frase, escrita no século XIX, é quase uma profecia da nossa era digital. Estamos cercados de estímulos que prometem prazer imediato, mas nos deixam cada vez mais afastados daquilo que realmente importa. O preço? Um vazio crescente, uma epidemia silenciosa de ansiedade e depressão, e uma incapacidade coletiva de lidar com a realidade sem recorrer à próxima distração. Se olharmos com atenção, veremos que essa epidemia de distração moderna não é apenas individual, ela é social, ela é coletiva. Quando um grande número de pessoas perde a capacidade de estar presente, surgem comportamentos de massa que se espalham como fogo em campo seco. Jung dizia que a massa é sempre mais inconsciente do que o indivíduo. Isso significa que, quando muitos de nós nos deixamos levar pela dispersão, pelos modismos e pelas falsas necessidades, criamos uma cultura inteira baseada no piloto automático. É nesse ponto que surgem os surtos em massa, manias passageiras que todos seguem sem refletir, polarizações extremas que dividem sociedades, ou mesmo crises de pânico coletivas que mostram como a mente humana pode ser contaminada quando não. Está atenta. Pense nas fake news, nas correntes de ódio online, nos consumismos desenfreados. São sintomas de uma mente coletiva que já não enxerga, apenas reage. Mas como isso afeta a vida real, no cotidiano mais simples? Imagine uma criança que cresce sem nunca aprender a lidar com o tédio, porque a cada instante tem em mãos um celular com vídeos, jogos e notificações. Essa criança se tornará um adulto incapaz de suportar o silêncio. E no silêncio é onde mora a reflexão, a criatividade, o autoconhecimento. Ou pense em um motorista distraído que, em uma fração de segundo de atenção desviada, causa um acidente fatal. O preço da distração não é apenas o tempo perdido rolando a tela. O preço pode ser vidas, relacionamentos quebrados, sonhos abandonados. A distração nos torna ausentes de nós mesmos e, como alertava Nietzsche, o homem que não sabe se colocar diante de si mesmo com seriedade acabará se tornando uma caricatura de si próprio. Se olharmos para a história, veremos que o surto coletivo da distração já existia em outras formas. No passado, eram religiões impostas, ideologias cegas, guerras movidas por crenças nunca questionadas. Hoje, a guerra é silenciosa. É a guerra pela nossa atenção. Empresas de tecnologia competem para manter nossos olhos grudados em telas, criando algoritmos que conhecem melhor nossos desejos do que nós mesmos. Somos como marionetes que acreditam estar escolhendo, mas que, na verdade, apenas seguem os fios, invisíveis de estímulos controlados. Schopenhauer, com seu olhar sombrio, dizia: o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Essa frase, na era moderna, é assustadoramente verdadeira. Estamos convencidos de que temos liberdade, mas será que temos mesmo? Ou será que vivemos em um grande surto de manipulação coletiva? Na prática, o que vemos são pessoas esgotadas, mentalmente, incapazes de se concentrar em uma única tarefa sem buscar uma pausa na tela. Quantos de nós conseguimos ler um livro por mais de 20 minutos sem sentir a tentação de pegar o celular? Quantos de nós conseguimos ouvir um amigo de verdade sem a mente vagando para outras distrações? Esse déficit de atenção generalizado cria uma geração incapaz de profundidade. O psicólogo Gabor Maté, especialista em vícios, afirma que a atenção é a mercadoria mais valiosa da modernidade. E ele está certo. Perdê-la significa perder a si mesmo.
É como se estivéssemos assistindo à construção de uma sociedade superficial, onde a verdade não importa, apenas o estímulo momentâneo. O mais perigoso é que essa distração coletiva cria terreno fértil para manipulações em massa. Quando uma população inteira não presta atenção, líderes populistas, empresas gananciosas e ideologias radicais encontram campo aberto. Foi assim em momentos sombrios da história. Quando as pessoas deixaram de questionar, surgiram ditaduras, genocídios e fanatismos. Hoje, o mesmo mecanismo opera nas redes sociais. Pessoas que não leem além do título, que acreditam em qualquer imagem editada, que seguem tendências porque todos estão fazendo. É a psicologia do contágio, o surto em massa que molda comportamentos sem que percebamos. Jung alertava que quando o homem deixa de ser guiado pela consciência, é tomado pela sombra. E a sombra coletiva é muito mais destrutiva do que a individual. No entanto, apesar da gravidade, não estamos condenados a esse ciclo. O primeiro passo para escapar do surto coletivo da distração é perceber que estamos nele. É como acordar de um transe. Pergunte-se: quantas horas do seu dia são realmente suas? Quantas escolhas você faz de forma consciente e quantas são apenas respostas automáticas aos estímulos? Ao trazer essas perguntas para a vida real, você percebe que pode retomar o controle aos poucos. Isso não significa abandonar a tecnologia, mas estabelecer limites. Significa aprender a estar presente, a cultivar momentos de silêncio, a olhar para dentro. Práticas como a meditação, a leitura profunda, a escrita de um diário, ou até mesmo uma simples caminhada sem fones, podem ser formas de reeducar a mente. E aqui vale lembrar de um conselho de Jung: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O despertar contra o surto coletivo é um ato de coragem individual. Quando um indivíduo escolhe sair do fluxo da distração, ele se torna um ponto de consciência no meio da massa, e esse ponto pode inspirar outros a fazer o mesmo. É como acender uma vela em um quarto escuro. Talvez não ilumine tudo, mas já mostra um caminho. Esse surto em massa que vivemos é fatal, não apenas no sentido físico, de acidentes e consequências imediatas, mas principalmente no sentido espiritual. Ele mata a profundidade, mata a reflexão, mata o tempo que poderia ser usado para criar, amar, sentir. O preço da distração é a vida não vivida. Nietzsche dizia que o preço que pagamos pela sabedoria é o tédio. Talvez seja essa a nossa lição mais urgente: aprender a suportar o tédio, a suportar o silêncio, a suportar estar conosco mesmos. Só assim conseguimos escapar do feitiço da distração constante e recuperar a liberdade de pensar e de existir de forma autêntica. No final, a questão não é apenas evitar as distrações externas, mas encarar as distrações internas. Muitas vezes fugimos para as telas porque temos medo do que vamos encontrar no silêncio. Fugimos da dor, da solidão, da falta de sentido. Mas como ensinou Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. O vazio da distração só pode ser vencido quando encontramos um propósito maior, algo que faça a vida valer a pena mesmo sem estímulos constantes. Assim, quando falamos em surto em massa, o preço fatal da distração moderna, não. Estamos falando de uma epidemia distante, mas de algo que já está aqui agora, moldando cada detalhe da nossa vida. O antídoto está em recuperar a consciência, em aprender a estar presente, em resistir à sedução de uma sociedade que lucra com a nossa ausência. Cada vez que você escolhe desligar a tela e olhar para si mesmo, você se rebela contra esse surto coletivo. E talvez essa seja a maior revolução do nosso tempo, a revolução da atenção, a revolução de uma mente que desperta no meio da massa adormecida.